Falei, a Lava Jato começa em março de 2014. Eu entro nesse caso, eu vou a primeira vez a Curitiba em julho de 2015. No primeiro período, é claro que eu achava estranho algumas histórias envolvendo o PT, mas tendia a acreditar que algumas coisas eram verdadeiras. E eu acho que tinham coisas verdadeiras mesmo. Diretores da Petrobras roubaram. Não tem a menor dúvida disso. Agora, não se pode dizer que diretores da Petrobras roubaram para alimentar a campanha do PT. Eles roubavam há muito tempo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso ou antes até. Eles tinham algum plano mancomunado com determinados políticos para os quais eles passavam ajuda de campanha. Então, teve um momento, claro, e mesmo quando eu comecei a escrever, eu escrevia com muito cuidado, porque eu tinha medo. E toda a opinião pública estava sendo induzida a ser favorável à Lava Jato. Mas aí eu comecei a receber as informações das ilegalidades, das irregularidades. E ainda existem ilegalidades e irregularidades que não vieram à tona. Estão guardadas as sete chaves em determinados inquéritos que eu não consigo acessar. Já tentei de todas as formas e não consegui acessar. Então, teve um momento, sim, que eu escrevia com muito cuidado para não ser leviano e não estar apoiando a corrupção. Em momento algum eu quis apoiar a corrupção. Só que depois a gente ficou vendo que o caso foi muito mais grave, que, em nome de combater uma suposta corrupção, eles cometiam crimes muito maiores. E aí vem a história da Operação Agrofantasma, que atinge uma cooperativa de agricultores familiares de 5 municípios. A sede era em Irati, no Paraná, em que o Sérgio Moro, antes da Lava Jato, isso foi em 2013, a Lava Jato é 2014, prende esses caras sem ouvi-los, suspeitando de corrupção, derruba todo um projeto de produção de alimentos orgânicos que alimentava escolas, asilos, hospitais, creches e população carente, sob a suspeita de corrupção que não houve. Eu defendo, inclusive, que o presidente Lula visite Irati e lave a honra desses agricultores. Vá lá relançar o projeto de aquisição de alimentos que incentiva a pequena agricultura familiar a plantar para distribuir, para vender para... Não é Cobal, é... Daqui a pouco eu me lembro. O nome da empresa governamental que compra os alimentos e redistribui. Esse pessoal levava diretamente para as escolas. Ganhavam 10, 12 mil reais por ano. Não é por mês, não. E o Sérgio Moro enxergou corrupção, prendeu todo mundo. Todos eles foram absolvidos, não só os agricultores, como os administradores da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. E, no entanto, foram presos, tiveram a vida psicologicamente arrasada, a cooperativa parou, foi retomar agora 1 ano atrás, e muito devagar, chegou a ter 120 famílias que viviam dessa cooperativa. Caíram para 12, 13 famílias. Tá? Tinha uma produção enorme de de alimentos orgânicos. Isso eu acho que o Lula precisa lá lavar a alma desses caras. Tá? Essa é uma história que nós temos que contar e ele tem que ir lá. Eu falei com ele na quinta-feira passada, quando houve o café da manhã, e ele topou, ele disse, eu quero ir lá, Marcelo. Só que ele ficou no eu quero ir lá e agora tem que executar. É isso.
Eles cobram uma, eles cobram do PT uma autocrítica. Eles fazem autocrítica. Ontem, dia 18, o Lula deu uma entrevista exclusiva para a Natuza. Excelente jornalista, nada contra ela. Agora, em algum momento, o Lula lembrou que a TV Globo e o Globo News, durante anos, puseram canos, esgoto, jorrando dólares, acusando o PT e ao Lula de corrupção que não ficou comprovada. Ele lembrou isso na campanha. Eu fui crítico à entrevista dele, à Globo News, porque eu acho que antes ele tinha que dar uma coletiva para todos os órgãos de imprensa, antes de escolher um. Depois ele pode escolher quem ele quiser. Tá? Entendo que ele possa ter buscado um canal que tenha penetração. A coletiva daria uma penetração maior. Entendo que, sendo para uma pessoa só, ele pode conduzir a entrevista de uma forma mais adequada a ele e não fica aquele negócio de perguntas variadas e soltas de pessoas diferentes. Mas eu acho que a grande mídia demorou muito a cair na real. Os fatos estavam ali. Todos sabem que houve um grampo ilegal no dia 19 de março de 2014. E esse grampo ilegal comprometeria a fidelidade da operação toda. E, no entanto, esconderam isso. Por quê? Porque eles queriam ficar bem com as fontes. Eles queriam vazamento da Érica, do Dallagnol, do Sérgio Moro. Eles não queriam bater. Por que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo se recusou a ser copartícipe comigo na ação que eu movi no Supremo Tribunal contra a censura ao meu blog? Porque eles achavam que iam me defender das acusações que a Érica me fazia. Eu não estou querendo resolver o processo. Eu queria ser contra a censura. E a Abrage não quis ir comigo. Quem foi comigo? A BI não quis ir comigo. Daí, porque eu entrei na briga da BI e derrubei a antiga diretoria. Quem foi comigo foi a Federação Nacional de Jornalistas e o Instituto Vladimir Herzog. Os dois que foram comigo. A Abrage, a BI e a NJ não quiseram ir comigo, porque não queriam brigar com a Lava Jato, porque eles estavam comendo na mão da Lava Jato. É isso. O maior impacto foi na economia. A Lava Jato criou um problema para a economia brasileira ao derrubar todas as grandes empresas, ao penalizar as empresas, ao invés de penalizar os seus diretores. Criou um impacto junto à questão da política, ao criminalizar a política. Criminalizou a política e a grande mídia contribuiu nessa criminalização, igualando todo mundo no mesmo nível, sem separar o joio de trigo, e com isso criou figuras como o Bolsonaro. Com isso, nos deu 4 anos do pior, não digo nem do pior governo, de um retrocesso atroz, que vai ser muito difícil de consertar. Entende? Isso vai demorar e isso é algo que a grande imprensa vai ter que pagar por muito tempo. O que a grande imprensa contribuiu não foi só o Sérgio Moro que contribuiu para se eleger o Jair Bolsonaro. Não foi só o Dallagnol que contribuiu para eleger o Bolsonaro, e nem o Supremo, que também contribuiu, ao fechar os olhos para muita coisa. A grande mídia não soube fazer o trabalho dela, separando o joio do trigo.
e vai ter que responder por isso. Eu acho que essa garantia se tem hoje porque o próprio judiciário caiu na real das besteiras que ele fez. O Supremo caiu na real das besteiras que ele fez. O Supremo tem uma dívida com o Lula. O Lula ficou 580 dias preso, sem falar em golpe, sem falar em dar virada de mesa, sem propor nenhum decreto que fosse interferir no Supremo ou em qualquer tribunal superior, sem levantar a voz contra o ministro do Supremo, chamando de vagabundo, de coisa que for. Lula ficou lá. As pessoas eram contra ele ter ido. E ele foi corajoso. E ele teve uma performance acima de tudo. Ele mostrou ser um cara duro na queda. Eu me lembro que quando eu noticiei, eu estava em São Bernardo, quando ele decidiu ir para lá. Eu me lembro que quando eu noticiei que ele ficaria numa sala de 2x2, 3x3, eu disse, estão querendo escondê-lo, querem acabar com o Lula, querem levá-lo ao ostracismo. Eles acham que vão conseguir isolar o Lula do mundo. E era isso que eles queriam. Não poderia nem conviver com os demais presos, quando muito com os advogados. O que eles não esperavam é que duas figuras fantásticas, aí de Curitiba, o Rochinha e o Manuel Caetano, fossem lá diariamente. O que eles não esperavam é que um povo maravilhoso, a começar pelo MST, e não só o MST, mas a CUT, e várias outras pessoas, fossem fazer uma vigília Lula livre, 580 dias, com chuva, com sol, com neve, com o que fosse, com fome, sem fome, e alegre. Não foi uma vigília que ficava gritando ódio. Não foi uma vigília que ficava querendo pegar vingança. Foi uma vigília que deu sustentação ao Lula. Então, a resistência não está só na cachorrinha que hoje o Lula cria. A resistência foi muito grande. Eu presenciei isso. Eu estava na casa da minha amiga Lara, aí do lado da Polícia Federal, quase ao lado ali, condomínio ali perto, ela administrando o dinheiro para comprar o gás para fazer a comida para o pessoal da vigília. Ajudei nessas vaquinhas. Entende? Eu estava lá na vigília com as pessoas dando bom dia, boa tarde, boa noite para ele. Quando aquele maluco daquele delegado ameaçou com a arma em punho. Quando houve uma outra vigília do outro lado da estrada, lá da rodovia, das vias, eu não me lembro o bairro, e foi atacada à noite. A resistência foi muito grande. Eles não esperavam isso.